O número de casos de Covid tem crescido no estado do Piauí. Tem preocupado as autoridades em segurança pública. Nós temos aqui os números da Covid-19 no estado ao longo desses dias, desde o início da pandemia, e que mostram o seguinte: até aqui foram confirmados 102.813 casos. Foram descartados 40.935. Testes rápidos realizados 274.980. Altas médicas, 5.059. O número de mortes, 2.237 mortes. O número de mortes e o número de casos confirmados tem crescido durante uma análise que tem sido feita semana a semana. E aqui estão os números confirmados por dia. Veja que há uma oscilação, mas a média dos últimos 7 dias registra um crescimento, um número de 505 casos, acima dessa média. Você veja que no dia 9 de outubro, por exemplo, tivemos 828 casos registrados. Então, essa oscilação tem chamado a atenção das autoridades, essa tendência de crescimento do dia 11 para o dia 12 de outubro, por exemplo. E o número de mortes confirmadas por dia também tem um comportamento que chama a atenção das autoridades médicas. No dia 11 de outubro, por exemplo, disparou 14 mortes, depois veio para o patamar de 7. E veja que vem de 11, 8, 9 casos, 10. E essas oscilações, essa tendência de crescimento preocupou as autoridades em saúde. Hoje, o Thiago Mello conversou com o diretor do Instituto de Doenças Tropicais, Dr. Natan Portela, para falar a respeito do assunto. O diretor do Instituto falou a respeito da preocupação no controle das doenças. Olá, Joelson, boa tarde a você, boa tarde a todos. Qual é o cenário? Com o fechamento da semana epidemiológica, a última indica que houve no Piauí 67 óbitos. Em números absolutos, significa 13 mortes a mais do que na semana anterior, quando foram observadas 54 mortes. Em percentual, 24% a mais de mortes no estado do Piauí. A gente começa conversando aqui com o médico, que é diretor-geral do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela e membro do COI, Dr. José Noronha. Primeiro, saber qual é a leitura que o COI, não sei se já se reuniu para observar esse número, mas que leitura se pode fazer acerca desse crescimento? Era algo esperado e possível de acontecer? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eventuais crescimentos podem acontecer. O que a gente vai avaliar é se eles ocorrem de forma isolada ou não, e avaliar todos os fatores que levaram àquele crescimento. Quando a gente fala de óbito é multifatorial. Depende de presença de leito, de assistência à disfunção orgânica, até da própria resposta individual da pessoa que está com a Covid-19. Então, toda essa análise é feita pelo COI e pela própria equipe de vigilância em saúde da Secretaria de Estado da Saúde, e a partir daí nós traçamos metas ou atividades que precisam ser realizadas para que a gente possa melhorar essa situação, por assim dizer. Verifica-se algo necessário de se fazer agora, por exemplo? Olha, nesse momento a gente tem que reavaliar toda a situação que está ocorrendo no estado. Por mais que você tenha um aumento de número de óbitos não relacionado com o aumento do número de notificações totais, a maior preocupação da Secretaria de Saúde, de todas as pessoas que estão relacionadas no atendimento à Covid-19, é justamente o comportamento da população. As pessoas precisam entender que a doença não acabou, a Covid não passou. Essa avaliação ela é feita com base no volume de notificações, no volume de óbitos e no volume de leitos disponíveis para essas pessoas acometidas pela Covid-19. Se nós pegarmos os óbitos das últimas 24 horas, apenas 3 foram em Teresina, mas todos os outros que foram em municípios do interior, você teve um óbito por município. Então, a partir daí, existe todo um serviço de vigilância e investigação. Tá certo. Nós conversamos então com o médico José Noronha, que é membro do COI, também diretor do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela. Muito obrigado pelas informações, Joelson.